No estúdio da TV Cultura do Amazonas, começamos mais um programa especial da série Tome Ciência da Amazônia. Olá! Quando se fala em Amazônia, a primeira associação que todos fazem é com florestas e água, muita água. Uma bacia hidrográfica que fornece 20% do total de águas doces do mundo. Como então a gente imaginar que a maioria da população é obrigada a beber água extraída de poços, e mesmo assim sem muita garantia de qualidade dessa água? Outro aspecto é que todo ano 500 mil quilômetros quadrados de florestas, praticamente uma vez e meia o estado de São Paulo, são inundadas, alterando a vida vegetal e animal dessa floresta, que sequer é citada no Código Florestal do Brasil. Os nossos convidados são cientistas que vieram de todas as partes do Brasil para viver aqui e pesquisar o papel das águas de superfície, dos aquíferos do subsolo, no meio ambiente e no clima da região amazônica. Ingo Van Frieds se formou e fez doutorado no Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, já dedicado a aquíferos fraturados. Atualmente, é professor adjunto do Departamento de Geociências da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, coordenando e participando de projetos de pesquisa sobre os aquíferos sedimentares existentes em Manaus e arredores. Maria Tereza Fernandes Piedade é bióloga formada na Universidade Federal de São Carlos, com mestrado e doutorado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e pós-doutorado no exterior. É membro titular do Conselho Nacional de Zonas Úmidas do Comitê Assessor de Ecologia e Limnologia do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nas suas pesquisas, busca entender a influência dos ciclos de inundações nas vegetações. Marco Antônio de Oliveira é geólogo pela Universidade Estadual de São Paulo e mestre em Geociências pela Universidade Estadual de Campinas. Ele ingressou em 1997 no Serviço Geológico do Brasil, aqui no Amazonas, onde atualmente ele é o superintendente. Naziano Pantoja Filizola Júnior é geólogo com mestrado na Universidade de Brasília e doutorado no exterior. É professor de Geografia Física e coordenador do Laboratório de Potamologia da Amazônicas da UFAM e também professor colaborador da pós-graduação do INPA. Trabalhou na Agência Nacional de Águas, foi membro da Comissão de Hidrologia da Organização Mundial de Meteorologia e atualmente é assessor de Relações Internacionais e Institucionais da UFAM. E é pelo professor Nazário que nós vamos começar aqui agora esse debate. Professor, a gente falou ali em águas 20% do mundo, mas tem que tomar água do poço. Qual é o problema? Essa água superficial é o quê? Tem muitos dejetos, é questão de esgoto? Qual é o problema da água? Bom, na verdade você tem vários desses problemas que você colocou, depende da região onde você está coletando essa água, né? Então, para isso a gente precisa investigar, conhecer bem os mananciais, né? As áreas da onde você vai retirar essa água. Então, em muitas das cidades da nossa região, essas igarapés, como a gente chama, né, esses pequenos rios, já estão contaminados, né, seja por dejetos humanos, por lixo, etc. E isso dificulta o trabalho da captação dessa água, né, que naturalmente já seria um trabalho difícil para poder purificar, não impossível, mas é um trabalho que demanda uma certa expertise, né? E quando essa água está contaminada, a situação realmente fica ainda pior. E também tem segmentos, né? Água às vezes barrenta, muito traz outros elementos que teria que ter. E por que se prefere poço, professor Ingo, do que purificar a água? É mais negócio tentar o poço? É mais barato, economicamente normalmente é bem mais viável e é uma água que fica muito mais acessível, porque praticamente em qualquer local que você tenha uma formação sedimentar, que tenha porosidade, você fura um poço, aqui na Amazônia o nível da água nessas formações está bem raso. Então é fácil de retirar e ela não está tão suscetível a contaminações, porque ao passar por uma zona que a gente chama de zona não saturada, que fica acima do nível da água,
ainda dentro da formação geológica, existem processos químicos e biológicos que tiram purificam contaminações eventuais. Mas ainda não é o tal do aquífero, qual nós vamos falar daqui a pouco, não, né? Também? Às vezes já pega no aquífero? Sim. Qual é a altura? Peraí, primeiro vamos explicar o que é aquífero, né? É uma quantidade de água subterrânea que, no caso até do aquífero Guarani, que fica ali na região de São Paulo, Mato Grosso, pega um pouco de outros países, já é responsável por 30% até da alimentação de água em São Paulo. E a Amazônia é muito maior que isso, né? Exato. A Amazônia, estão sendo feitas estimativas, os estudos são estão ocorrendo há bastante tempo já no aquífero Guarani e a gente não tem números tão precisos quanto existem lá para o aquífero Guarani para saber quanta água de fato existe no subsolo da Amazônia. Mas, de fato, a quantidade de água é grande e tem conexão com a água superficial também. Aqui na Amazônia, pela característica dessas formações, que são basicamente, elas atuam como esponjas. Você tem camadas geológicas porosas, a água da chuva cai em cima delas e atravessa essas formações pelos poros, pelas aberturas que existem entre os sedimentos. Tá? E fica armazenada ali. E ao fazermos um poço a gente retira essa água armazenada lá dentro. Eu vou perguntar aqui para o nosso Marco Antônio uma questão que é notadamente marcada no período que estávamos na ditadura, que você entrou logo depois, né, no Departamento Geológico, algum tempo depois. A tendência era estudar a Amazônia normalmente pela superfície, pela capacidade de extrair ouro, foi até uma das suas formações. Quando que é o marco, no seu entender, de começar uma consciência ecológica dos pesquisadores se voltarem mais para outros aspectos? Eu acho que a Amazônia sempre teve esse viés ambiental, talvez com outros nomes, outras formas de abordagem. Mas todo mundo que veio para a Amazônia, ou aqueles que moram aqui, tem essa percepção da importância de preservar esse ambiente que nós vivemos, né? Agora, com relação às águas, é preciso considerar que a bacia hidrográfica amazônica, ela é do porte de uma bacia hidrográfica lá do Rio Ganges, na Índia, também no Congo, na África, e talvez o que une essas bacias é a formação geológica. Ou seja, se a gente não tivesse um relevo, como tem aqui a Cordilheira dos Andes, que acaba capturando essa umidade que vem do oceano, entra nos continentes, fica retida naquele paredão de rochas da Cordilheira dos Andes e precipita na forma de chuva ou de neve, nós não teríamos essa quantidade de água que temos hoje aqui. Isso vale para o Ganges na Índia, que tem a Cordilheira dos Himalaias, vale também para o rio Congo na África, onde tem ali a Cordilheira Central Africana, e, portanto, existe água aqui há milhares e milhares de anos. E as espécies foram se adaptando a essa quantidade de água que existia. Já que você falou em espécies, deixa eu pular aqui para a minha esquerda, professora Maria Tereza. É um mistério, realmente, quanto tempo esse ciclo que fica. Ele cresce quase 15 a 20 metros, não é isso, o rio? E essa vegetação que é inundada morre? Como é que ela sobrevive? Como é que é, em primeiro princípio, genericamente, essa questão? Genericamente, nós temos aqui, talvez, espécies arbóreas com tolerância única para o conhecimento científico, em termos de número de dias de inundação que elas aguentam. Então, toda planta pode aguentar inundação, mas aguentar 300 dias de inundação por ano e até, às vezes, anos subsequentes de inundação é um feito raro. E nós estamos há bastante tempo juntando esforços para tentar entender que mecanismos são esses que permitem a essa vegetação, que são plantas terrestres. Então, as árvores são plantas terrestres, são organismos terrestres, mas habitam um ambiente alagável e podem ficar 300 ou mais dias inundados. O segredo é que elas interrompem o crescimento durante o período de inundação e crescem... Como se ficassem congeladas no tempo. Exato. Nós chamamos isso mais ou menos como um inverno fisiológico. Não é o inverno por causa do frio, como nos climas temperados, mas a inundação ela promove... Dá uma hibernada, né? um efeito hibernatório, de tal forma que o crescimento diamétrico das árvores, por exemplo, é suspenso, ou chega no nível apenas de manutenção, obviamente, para não morrer. E é retomado durante a água baixa. E evidentemente que vai modificar também o estado de vida para os peixes, para toda aquela região, porque muda Sim. um pouco, né? Cria novas condições de vida. Absolutamente todas. Muitos peixes, eles vivem exclusivamente dos frutos dessa floresta alagável, por exemplo.
eles estão adaptados a migrar para esses ambientes durante o pico das cheias, que é quando a maior parte da vegetação marginal elimina os frutos. Então, os peixes se utilizam desse recurso alimentar para poderem ganhar energia, enfim. Bem, já que a gente falou dessa questão de água, vamos voltar aqui para o professor Narciano, que falou de depende do lugar. No mapinha aqui que eu estudei, vi, por exemplo, Amazonas, o Pará tem mais, 76% de poços, no caso do Amazonas, 71%, mas no Acre, 18%. E aí, o que acontece com a população? Ela acaba bebendo água ruim, aumenta a quantidade de doenças, como é que é essa questão? Bom, no conjunto da Amazônia? Essa distribuição de poços, talvez até o Ingo possa complementar um pouco depois, mas é muito relacionada à própria dinâmica e às políticas públicas de cada um dos estados, né? Os estados que têm, normalmente que dão mais incentivos, né? Ou dão algum apoio para esse tipo de exploração, né? Tá? E aí, bom, a água superficial, de uma maneira geral, ela, no estado do Acre, ela tem hoje, inclusive, né, já nesses últimos 10 anos, aí, a gente já percebe uma carência muito grande, um processo de seca bastante avançada no estado do Acre, e isso tem servido para aumentar o número de perfurações de poços, porque a população já percebe que estão num processo de talvez mudança, ou pelo menos a variabilidade climática, para a gente não falar na mudança em si, mas a variabilidade climática tem sido um fator muito importante. Ou seja, isso começa a alterar toda a estrutura de clima, de crescimento. Bem, então nós vamos fazer uma pequena pausa e daqui a pouco a gente volta aprofundando essas variações climáticas todas decorrentes, inclusive da interferência humana.